Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje, em parceria com a editora Autêntica, o selo Gutenberg, a gente vai falar de uma obra que foi publicada, se eu não me engano, pela TAG Inéditos, e é um livro que divide opiniões. E eu estou falando de Verônica e os Pinguins, da Razel Prior. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho sobre esse livro. Vem conferir. Fazendo o resumo de Verônica e os Pinguins. Aqui a gente tem uma protagonista octogenária. A Verônica, ela tem, acho que se eu não me engano, 85 anos. E ela resolve descobrir o paradeiro do neto perdido. Mas vamos retroceder um pouco para conhecer essa personagem ranzinza. A Verônica, ela é muito rica e ela vive solitária na sua casa com o apoio e companhia da sua empregada. E ela... No passado, ela tinha um filho, só que ela não tinha mais contato com esse filho. Pelo que a gente entende logo ali de cara no início, ela deu esse filho. Essa criança não cresceu com a Verônica. E então, ela vai tentar procurar qualquer coisa a respeito desse filho e descobre que esse filho tinha falecido e só restava o seu neto. O seu neto é um rapaz que se chama Patrick, e o Patrick, ele tá no pior momento da vida dele, porque a mulher que ele era completamente apaixonado trocou ele por outro cara. E então o Patrick tá na maior pindaíba, na maior tristeza da vida, e a Verônica acaba tentando conhecê-lo. E quando conhece, essa velhinha ranzinza octogenária não gosta do Patrick. Então, ela não sabe o que fazer com sua grande fortuna, até que ela vai acompanhando documentários ecológicos e um deles fala sobre pinguins. E a Verônica resolve que vai doar todo o seu dinheiro para uma ONG de pinguins. Mas para doar esse dinheiro, ela vai até a ONG descobrir como é que funciona todo aquele rolê. E então a gente vai acompanhar essa velhinha octogenária visitando a Antártida, aqui Antártica, fazendo a análise de Verônica e os Pinguins. Esse livro eu entendi porque é meio a meio. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Vamos começar a entender por quê. A gente tem uma protagonista fora da caixa. A Verônica é uma mulher ranzinza de 85 anos que ela tá bem indecisa a respeito do que fazer e do que ela quer na vida. Verdade seja dita, ela viveu até os 85, mas ela realmente não sabe o que é viver de fato. Então a Verônica é uma personagem que não é agradável. E isso faz com que o início do livro seja muito maçante. E eu, particularmente, acho que a Prior fez isso de propósito. Mas também pode ser que o livro seja maçante porque a escrita da Prior não é tão agradável, só que na metade do caminho o livro vai ficando mais interessante, então a gente vê que a escrita dela não afeta tanto, ou pode ter sido a tradução da Nazarian. Eu não sei dizer porque eu não li o original, então por conta disso eu estou fazendo suposições. Mas eu acredito que seja de propósito, até porque a vida da Verônica é enfadonha. Então o livro, ele é enfadonho no início, porque a vida da Verônica não tem nada, então como é que a gente vai achar interessante esse início? Pois bem, essa é a minha impressão inicial. Você tem metade aqui do livro meio enfadonho pra mim de propósito, e depois o livro ele vai engatilhando, inclusive, muitas críticas. Esse é um livro aqui muito crítico. Então, se você focar só na história, talvez você acabe perdendo um pouco da essência e da importância do que esse livro está trazendo. Inclusive, ele traz temáticas diversas, o que eu achei muito legal, e principalmente sobre uma coisa que eu trabalho e estudo, que é a acessibilidade digital. Então, a gente vai falar mais da Verônica. A gente já tem uma protagonista fora da caixa, que é a Verônica, e ela vai intercalar essa narrativa com o seu neto, que é o Patrick, que também é fora da caixa, porque aqui a gente tem um personagem que, por mais que ele seja aquele personagem meio que desempregado, ferrado da vida, etc e tal, ele acaba fugindo um pouco desse estereótipo, mas porque ele não vai ser aquele personagem que vai se doar completamente pra Verônica só porque a Verônica apareceu pra ele como se ele fosse a princesa de Genóvia. Ele não vai fazer como o que acontece, por exemplo, no Diário da Princesa. Ele vai rechaçar essa avó justamente por causa do seu passado sombrio. E o mais interessante é que o passado dos dois, tanto da Verônica quanto do Patrick, vão se encaixando pouco a pouco. Então, Verônica é uma narrativa que fala sobre abandono e sobre perda. E principalmente ela vai intercalar essa perda com a Grande Guerra, porque querendo ou não, Verônica ela passa por esse período de guerra
que foi desolador para os ingleses, e vai falar até sobre presos de guerra, que é muito interessante. Então, a Razel Prior, ela vai ter um aspecto histórico aqui que vai ser muito legal e vai mostrar também a condição do feminino durante esse período histórico, o que eu gostei bastante. Então, a gente vai ter críticas a questões centrais dentro da Inglaterra dessa época passada, que vai ser a questão do excesso de religiosidade, a condição do feminino, a questão da guerra, a perda da guerra, a violência da guerra, a questão dos presos de guerra, entre outras coisas aqui muito interessantes, né? Embora coloque a Inglaterra também num ponto de vista positivo, que isso é comum, afinal a Razel Prior é inglesa, então faz bastante sentido. Mas também a gente vai ter coisas do presente, como a questão do abandono, a precarização do trabalho, entre outras coisas aqui bem interessantes. Mas as duas características que mais me chamam a atenção nesse livro é a questão da ecologia. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela se importa muito com o meio, por mais que ela não se importe com as pessoas em volta dela e ela não se importe. Não é que ela não se importa na realidade, é porque ela não consegue demonstrar essa importância que as pessoas à volta dela têm. E ela sente que ela não deveria demonstrar porque ninguém nunca demonstrou isso pra ela. Então, no final das contas, a Verônica é uma personagem ranzinza por causa do seu passado. E justamente isso vai trazendo as consequências da narrativa. Então, a Verônica ela acaba olhando muito pra fora e olhando pouco pra dentro. E isso é uma coisa que a gente realmente faz. E talvez seja meio que um tapa que a Razel Prior esteja dando na gente sem querer. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, a Verônica ela acaba tendo características ecológicas muito interessantes e pontuamentos aqui na narrativa sobre ecologia, sobre questão de extinção, inclusive e principalmente sobre domesticação de animais silvestres, que a Razel Prior vai deixar isso aqui muito destacado e eu adorei, sensacionais. Eu gosto muito dessa parte ecológica de Verônica dos Pinguins, porque primeiro a gente vai ver a luta dos cientistas para você conseguir manter um projeto de ONG. Isso é real, isso acontece todos os dias. E muitas ONGs e muitos projetos super bacanas acabam tendo que fechar as portas porque, infelizmente, não tem verba. Não tem uma Verônica louca rica que não quer deixar as coisas pro neto. Verdade seja dita. Segundo ponto que eu achei muito interessante sobre domesticação de animais silvestres. É muito legal você imaginar, sei lá, você tem um feneco em casa, mas não adianta se você não, por exemplo, faz a dieta exata desse feneco, porque você, na verdade, está destruindo o animal, você não está ajudando esse animal, que é o que acontece aqui em Verônica e os Pinguins. Fala sobre a questão de domesticação de animais silvestres e não é positivo para esses animais. Pode parecer fofinho na prática, mas isso só deve acontecer, eu particularmente penso assim, quando o animal não consegue sobreviver na natureza, o que significa que são animais que eles teriam dificuldade de sobreviver sozinhos. Se ele é capaz de sobreviver sozinho, deixa ele no habitat dele. Eu gosto muito dessa noção que Verônica e os Pinguins traz. Outra coisa que também é muito importante é a gente valorizar a particularidade de cada uma das espécies e principalmente pensar em espécies em extinção. Aqui a gente tem pinguins que estão em possível processo de extinção e a gente tem que levar em consideração todo o aquecimento global, entre outras coisas. E esses animais, eles estão correndo risco. Então, querendo ou não, a gente apoiar essas causas é muito positivo. Então, esse ponto ecológico de Verônica e os Pinguins, ó, pitel. E pra quem não sabe, eu fiz técnico de biologia, então, gente, eu fiquei apaixonada nesse quesito e meu técnico foi de biologia marinha, tá? Então, já aumenta aí o plus dessa característica de Verônica e os Pinguins. Outra coisa que eu estudo e que eu trabalho hoje é acessibilidade digital. Eu trabalho com experiência do usuário, que é User Experience. Então, aqui dentro dessa narrativa, a gente vai ver a reclamação da Verônica, que por mais que seja um clichê dizer que idosos são incapazes de mexer com internet e tecnologia, a Verônica vai reclamar sobre o uso excessivo de meios eletrônicos para resolver todas as pendências e todas as coisas, e que ela não foi letrada nesse jeito. Ela não conseguiu aprender e ela não passou por nenhum processo de adaptação. E é muito interessante a gente perceber como a questão das redes sociais, como tudo isso pode ser inacessível para algumas camadas e sempre parar para pensar nisso. Então, Verônica e os Pinguins também fala sobre acessibilidade digital e me surpreendeu muito por tocar nesse ponto. E junto dessa sustentabilidade que a gente estava comentando e sobre essa questão de acessibilidade, Verônica e Pinguins também vai tocar num tema bastante polêmico que é sobre o uso medicinal da maconha. E eu gostei muito de isso ser tocado aqui nesse livro porque a gente sabe que a maconha, ele é um relaxante. Eu acho, inclusive, que talvez ele seja
mais saudável do que tarja preta pra alguns casos. Então, procure o médico, tá? Eu não tô indicando maconha pra ninguém. Mas eu acho que é muito interessante porque, querendo ou não, existem realmente algumas doenças que elas são melhor tratadas com maconha ou elas só são tratadas com maconha, que no caso é uma parte da composição da cannabis. Então, a gente tem uma percepção bem conservadora da Verônica no início e isso vai sendo corrompido também, como todas as outras impressões conservadoras que a Verônica tem também. E é legal porque a gente vai começar uma narrativa de uma personagem bastante intragável, bastante ranzinza, bastante conservadora, e pouco a pouco a Verônica ela vai vivendo experiências que vão mudando essa percepção dela. E uma das coisas que Verônica e os Pinguins acredito que tenha como tema você pode ter vivido 80 anos e não ter vivido nenhum dia decentemente. E vivendo uma semana você pode ter vivido aventuras para a vida toda. Então a gente tem esse contraponto aqui sobre a noção de tempo, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse contraponto sobre a noção de tempo, a gente também sobre a questão da perda e do abandono. O abandono eu acho que é um tema muito cerne, muito chave aqui na narrativa, porque é um tema que vai conectar tanto o Patrick, que é o neto, quanto a Verônica, que é a avó. E esse tema, ele vai entrando aqui na narrativa e se intercalando o tempo inteiro. E ele acaba sendo muito importante e interessante por causa que a gente tem a questão da guerra, a gente tem a questão das relações afetivas do Patrick, a guerra no período da Verônica. Então, todos esses temas, eles vão se conectando pouco a pouco. E o que a gente vai perceber é que cada um dos períodos históricos, ele tem uma dificuldade específica. E essa dificuldade não é menor por causa da dor do outro. Na verdade, são dores diferentes que elas não se rivalizam, elas só são diferentes entre si. E eu gosto muito como a Razel Prior ela vai elaborando isso, porque às vezes a gente fica tentando medir nossa dor em relação à do outro, e isso não é possível, cada um vive a experiência de um jeito, e independente do período histórico. Por fim, nessa relação de passado e presente que a gente vai encontrar aqui em Verônica e os Pinguins, a gente tem uma outra coisa que é muito interessante e freudiana também, né, da psicanálise, é a importância dos nossos pais. A importância do pai e da mãe na vida de uma criança. E isso também vai sendo apresentado aqui na narrativa, tanto na Verônica quanto no Patrick. Então, vários desses problemas que a Verônica tem, que o Patrick tem, estão relacionados a esse convívio dos pais e a ausência dos pais e, de novo, o abandono e a perda. Então, entre esse intercalar de passado e presente, a gente vai vendo muito sobre perda, sobre abandono, sobre a tristeza e sobre as formas que a gente vive a nossa vida. E eu gostei muito de como Verônica e os Pinguins ela foi abordando esses temas. Isso não significa que eu gostei de todos os passos dessa narrativa. Algumas vezes eu achava algum trecho, alguma parte meio que desnecessária, eu não entendi a utilidade, pelo menos talvez tenha sido eu que não entendi a utilidade, mas o livro em si ele é muito interessante, ele tem temas muito legais, as críticas são sensacionais, então eu acredito que Verônica e os Pinguins é um livro muito mais positivo do que negativo, mas claro, eu acho que a Razel Prior poderia ter feito de outras maneiras. Porém, eu entendo que talvez seja de propósito, ou talvez seja a tradução, ou talvez seja o próprio texto da Razel Prior, mas eu acho que ele poderia ter sido não necessariamente melhor desenvolvido, mas ele tivesse uma escrita um pouco mais cativante, que fizesse com que a gente se apegasse logo do início com a Verônica. Mas, foi o que eu falei, pode ter sido de propósito. Isso não é um demérito do livro, só foi uma impressão pessoal que eu tive. Mas eu gostei muito do livro, eu acho que o livro tem muito a ensinar pra gente, e se a gente olhar para os pontos certos, o livro vai trazer muitas críticas que a gente deveria realmente parar pra pensar o quanto elas são importantes. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui de Verônica e os Pinguins. Essa edição vai seguir, como vocês já sabem, o padrão da editora Gutenberg, então a diagramação ela é muito confortável. A tradução é da Elisa Nazarian. Eu confesso que eu realmente não sei se foi a tradução, se foi o livro da Razel Prior, se foi o texto da Razel Prior que fizeram o início ser tão maçante. Talvez tenha sido a questão proposital que eu já tinha comentado com vocês. Mas eu gostei muito dessa edição, eu gosto muito dessa capa. Ela é uma capa que pega diversos elementos essenciais e importantíssimos da narrativa. Então, eu gostei muito de como foi desenvolvida essa capa e, de certa forma, eu gostei muito da história também. Eu indico pra vocês, por mais que eu traga pontos negativos nos livros que eu falo, gente, eu acabo indicando pra vocês no final, porque, querendo ou não, esse livro aqui, ele acaba trazendo lições sensacionais. E é aquilo, às vezes você pode dar mais importância à narrativa, você pode dar mais importância à crítica. Eu gosto muito mais das críticas, então eu realmente recomendo pra vocês. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo.
E se vocês quiserem comentar aqui embaixo, se vocês já leram Verônica, se vocês gostaram, por favor, fiquem à vontade, porque eu fiquei bem curiosa pra saber qual é a impressão da maioria das pessoas. Verônica é legal ou Verônica não é legal? Porque realmente eu vi muitas opiniões divididas a respeito de Verônica. E eu tô mais tendendo pro legal do que pro não, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Comentem aqui embaixo ou me procurem no Instagram. Vale lembrar que você pode nos achar em outras redes sociais, como o nosso site, o gctinteiro.com.br, ou o nosso podcast, o QGCT. Você também pode me procurar no @Grupo Caneta Tinteiro no Instagram, ou também na Twitch, quando um dia eu voltar. Eu juro que eu vou pensar em voltar, gente. Eu tô realmente tentando me organizar. Que é @Grupo Caneta Tinteiro também. E você também pode ajudar o Caneta comprando este livro ou qualquer outro na Amazon, pelo link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você não vai pagar mais nada por isso. E também aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai poder conferir a gente no Catarse. No Catarse a gente tem prêmios, leituras coletivas e muito mais, então vão lá conferir. Atualmente estamos terminando o Ruins Zafon, o primeiro livro da tetralogia A Sombra do Vento. E provavelmente vamos continuar lendo o Zafon. Então é isso, gente, ó. Beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!